mas é real. No capítulo 1 de Gênesis, no versículo 28, Deus abençoou o homem e disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Mas não disse a ele que daria mais de 195 países espalhados pelo mundo para acolher todos eles. Isso não está na Bíblia, mas é real. Então temos que confiar na Bíblia, confiando também no que aconteceu depois dela. Porque quem pensar de outra forma estará caminhando em descompasso com a própria realidade. Porque o mundo não parou. É uma verdadeira locomotiva que se movimenta a todo instante, promovendo mudanças e comportamentos impressionantes desde a sua origem, quando começou o mundo. Não precisamos fugir da época, porque a Bíblia é muito rica e podemos falar sobre ela o ano inteiro. Ela foi escrita por mais de 40 escritores e traz consigo revelações profundas que, quando pregamos sobre elas, eliminamos todos os espaços das pregações fantasiosas e indesejáveis. Recentemente, ao assistir a pregação de um pastor que eu o admirava muito, admirava, porque hoje já não admiro tanto. Fiquei decepcionado ao ouvir comentar sobre o pastor titular da igreja onde ele havia pregado, iniciando a sua carreira de pastor. Ele dizia o seguinte, que aquele homem de Deus pregava o tempo todo sobre libertação. Mas se era aquele o dom daquele pastor, era exatamente sobre libertação que ele deveria pregar. Se ele pregasse sobre um dom que ele não possuía, ele estaria sendo um falso pastor, contrariando as leis de Deus e a própria natureza cristã. Ele estaria sendo um hipócrita na sua maior dimensão. Ele seria um hipócrita vestido de anjo, imitando Satanás, que também disfarça de anjo, mas não passa de um ilusionista. Você sabe quantas igrejas existem no mundo no dia de hoje? Elas se aproximam de 49 milhões, distribuídas aproximadamente em 30 mil denominações. A maioria delas trocando Jesus por dinheiro, como aconteceu com Judas na época de Cristo. E isso deixa Jesus bastante triste, porque nada mudou da sua época até agora. Quando ele dizia: esse povo honra-me com os lábios, mas os seus corações estão distantes de mim, ele falava a pura verdade, que continua acontecendo até agora. E é por isso que se fala que a família de Judas era muito grande e foi espalhada pelo mundo inteiro. E hoje você encontra um deles em qualquer lugar, onde quer que você esteja. Mas vocês conhecem a razão que nos leva a estarmos aqui no dia de hoje? É muito simples. É porque somos o povo de Deus que aqui se reúne. E o comportamento do povo de Deus é completamente diferente. E quando se reúne é para louvar a Deus e ver onde estamos acertando. Aleluia. Onde estamos errando e onde precisamos mudar. A igreja é a reunião dos escolhidos de Deus. E é por isso que estamos aqui, para louvar e agradecer a Ele pelas bênçãos que temos recebido. Aleluia. Pelas muitas que haverão de vir. Dizia um grande pensador: a igreja é um só corpo. Você não pode ferir o dedo do pé sem afetar o corpo inteiro. Por isso precisamos trabalhar em defesa da unidade da igreja, porque somos todos irmãos. E dentro dela não existe cor, não existe raças, nem interesses individuais. Porque Deus habita dentro dela e não há lugar
para discórdia, nem conflito entre os irmãos. Não podemos entristecer um Deus que cuida de nós e vem zelando pela igreja durante uma vida inteira. Às vezes nos decepcionamos e sentimos que o chão desaparecesse dos nossos pés. E é este momento no qual a nossa fé é colocada à prova. Mas não podemos permitir que venha a ser abalada, porque confiança gera confiança e precisamos confiar em alguém que nos permita viver em segurança. E somente Jesus é capaz de tudo isso. Não podemos permitir que por algum motivo a nossa fé venha a ser abalada. Assim como não podemos ter medo do futuro, quando sabemos que temos um Deus que está sempre do nosso lado, cuidando da nossa vida durante a vida inteira, e que as armadilhas que existem contra nós, somente Jesus é capaz de desarmá-las. E é por isso que precisamos alimentar a nossa fé, para que ela esteja sempre vivendo em comunhão com Deus. Precisamos segurar com firmeza na mão de Deus e deixar que Ele haja nas nossas vidas, porque sem Ele as coisas se tornam muito difíceis e se complicam, porque as armadilhas que existem no mundo parecem não ter fim, e elas estão por toda parte, até mesmo onde você menos imagina. Precisamos sentir a presença de Deus na nossa vida e permitir que a vontade dele se realize, trazendo a paz a cada um de nós. Esta paz que só encontramos em Jesus, quando entregamos a Ele o comando da nossa vida, porque a vida das pessoas aqui na terra é um eterno aprendizado. Estaremos sempre aprendendo, mesmo nos momentos mais difíceis, e muitas vezes da forma mais cruel possível. Mas a nossa fé não pode ser abalada. Vemos exemplo de pessoas que foram perseguidas o tempo todo e chegaram a um final feliz, mas permaneceram fiéis, sem perder a fé que sempre o acompanhou. José do Egito é um exemplo clássico, mas temos também o exemplo de Abraão, que viveu situações das mais difíceis possíveis, mas nunca perdeu a fé naquele que é o Pai de todos, e por isso ele ficou conhecido como o Pai da fé. E você não pode nunca deixar de lutar, mesmo nas condições mais difíceis. Você precisa ouvir a voz de Deus enquanto ainda consegue ouvi-la, porque chegará o dia em que você não ouvirá mais e terá perdido a maior oportunidade de toda a sua vida. Às vezes Deus nos chama e só no último momento é que vamos procurar ouvir, deixando ir embora muitas vezes as maiores oportunidades que Deus havia reservado para cada um de nós e foram perdidas. Temos exemplo de pessoas que, por se afastarem de Deus, viveram suas piores experiências que poderiam ter sido evitadas se não fosse a sua desobediência. Em uma igreja evangélica, o pastor foi convidado para que, por uma irmã, a pedir almoçar na sua casa. E ele, naturalmente, aceitou. Mas ela pediu que ele falasse de Jesus para o seu marido, porque ele era ateu, não acreditava em Deus e não acreditava em nada. E aquele pastor foi almoçar naquela família
com aquela família. E ao chegar ali, foi muito bem recebido. E quando terminou a refeição, ele quis agradecer ao dono da casa e falou a ele: muito obrigado, o seu almoço estava uma delícia. Agora eu quero aproveitar para deixar a você um convite. Vai até a nossa igreja, que o senhor será muito bem recebido dentro dela. E aquele homem, muito mal educado, respondeu a ele da seguinte forma: se o senhor veio aqui atendendo o convite da minha esposa, está bem servido, se alimentou bem, aprovou o nosso almoço, aprovei, então eu peço ao senhor se retirar, porque aqui não se fala de religião. A porta da nossa casa é aquela. E aquele pastor saiu dali completamente desapontado. 3 meses depois, o pastor recebeu uma ligação. Era daquela irmã da igreja que pedia que ele fosse até o hospital, porque havia acontecido um grande acidente automobilístico e aquele homem estava entre a vida e a morte. E foi só naquele momento que ele reconheceu o poder de Deus na vida dele, sabendo que era dependente. Em seguida, ele saiu daquele hospital como cadeirante e foi procurar a igreja aonde foi batizado, mas só depois que a vida dele estava totalmente destruída. Uma vida que podia ser melhor se ele tivesse buscado a Jesus desde o início, para que aqueles problemas pudessem ter sido evitados. Ele voltou, entrou para aquela igreja, mas entrou como cadeirante, entrou em uma cadeira de roda. Aí agora eu pergunto a vocês: será que esse homem não podia ter buscado Jesus antes que isso acontecesse e que aquele problema fosse evitado? Aconteceu o seguinte: ele era dono de uma empresa junto com mais 3 sócios. E quando menos esperava, o pior aconteceu. Em uma manobra fiscal, aqueles sócios promoveram na empresa um aumento de capital e tiraram ele da sociedade. O homem estava totalmente arrasado. E o que é que acontece? Acontece que muitas vezes a pessoa só busca Jesus quando já não tem mais saída. Entra em busca de um Deus que podia desde o início ter acompanhado a vida dele, mas só no último momento aquele homem saiu como cadeirante e com a vida toda arrasada e foi procurar viver uma vida com dignidade, mesmo em uma cadeira de roda. O seu relacionamento com Deus precisa ser real, precisa ser verdadeiro, para que Ele possa caminhar com você. E você precisa firmar esse relacionamento com Ele a partir de agora. Não pode deixar para depois, porque esse depois pode nunca chegar. Cristo afirma: eu vim para que todos tenham vida e a tenham com abundância. Mas as pessoas tentam buscar esta mudança de uma outra forma, procurando abrir os seus próprios caminhos. E se desesperam quando sabem que não irão encontrar em momento algum. Porque esta abundância a que Cristo se refere é uma promessa de Deus e não dos homens. Precisamos conhecer melhor os planos de Deus para nossas vidas e acreditar nas suas promessas. Precisamos de conhecer Jesus como Filho de Deus,
e o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Cristo disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e serei com ele e ele comigo. E a porta a qual ele se refere é o seu coração, que permaneceu fechado até agora. Cristo pode fazer uma mudança maravilhosa na sua vida ainda hoje, porque existe uma razão para que você esteja aqui, e a razão é muito simples. Você precisa iniciar um relacionamento especial com Ele, ainda hoje, se possível, e nunca deixar para depois, porque esse depois pode não chegar e você terá perdido a maior oportunidade de toda a sua vida. Deus vai querer ajudar você nesta conquista, e tudo vai depender de você. Você só precisa ser reconhecido como filho ou filha de Deus. Precisamos renovar diariamente a nossa fé, a fim de continuarmos tomando posse das bênçãos de Deus. Às vezes perguntamos: por que na minha vida alguma coisa não dá certo? É porque alguma coisa está acontecendo que estão tirando você da presença de Deus. E você precisa mudar com urgência, porque o pecado estabelece um divisor entre você e Deus e impede que os milagres aconteçam na sua vida e mudem a sua história. Você precisa quebrar essa corrente do mal, procurando a Jesus e entregando a Ele a sua vida ainda hoje. E você vai ver o rico que vai acontecer com você, na sua vida, como você nunca esperou. Cristo é especialista em mudança, e quando Ele promete